capítulo 10, versículos 23 até o 47. Atos 10, 23 a 47, eu vou ler aqui na versão da Nova Versão Internacional. Diz assim o texto, um texto conhecido nosso. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Deixa eu achar aqui que eu fechei a janela e perdi aqui. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas, que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que os ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados?
eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois, pediram a Pedro que ficasse com ele alguns dias. Amém? Que Deus aplique sua palavra nos nossos corações. A gente precisa entender esse texto dentro do contexto maior do livro dos Atos dos Apóstolos, que está narrando ali, né, o surgimento da igreja e os primeiros anos, os primeiros 40 anos do ministério da igreja, do crescimento da igreja, da forma como a igreja se espalhou no mundo. Lucas, ele estrutura a sua narrativa para cobrir justamente aquilo que aparece lá em Atos 1, quando Jesus vai dizer que o Espírito Santo vai ser derramado sobre aqueles irmãos, né? Jesus diz isso lá em Atos 1, no verso 8, quando ele vai subindo aos céus, ele diz: vocês devem ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, vocês receberão o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Essa palavra é muito importante. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E esse texto que a gente acabou de ler, essa experiência de Cornélio, é o primeiro momento em que esse testemunho vai para os confins da terra. Antes a gente vai ver nos capítulos anteriores a igreja ali em Jerusalém e ainda falando para os judeus, né, e para o pessoal ali da região da Judéia. E se imaginava, a igreja mãe, a igreja de Jerusalém, imaginava que a mensagem do evangelho é a mensagem para o povo eleito, que era o povo de Deus escolhido, o povo de Israel. Então, só constituía a igreja judeus. Na melhor das hipóteses, e isso com muito conflito, alguns poucos gentios prosélitos, ou seja, aqueles que foram convertidos ao judaísmo, fez todo o rito, inclusive a circuncisão, todo o ritual. É como se ele tivesse realmente recebido aí o título de cidadão de Israel, enfim, né? Ele se tornou um judeu de alguma forma, um judeu de segunda categoria, digamos assim, mas de alguma forma ele é alguém que foi enxertado dentro da realidade judaica. Isso era uma raridade e não era tão bem visto assim, mas desde que tivesse sido convertido ao judaísmo, se aceitava que essas pessoas também aderissem ao movimento cristão. E Pedro é desse lugar, Pedro é dessa igreja, Pedro é um dos líderes, se não o principal líder, se a gente pensar, inclusive, a partir de uma tradição aí do olhar da teologia católica, ele é o principal líder, não apenas da igreja de Jerusalém, mas da igreja. E aí, mais à frente, começa a perseguição a partir do martírio de Estevão, que aparece lá no capítulo 6. Depois aparece a ida de Filipe, então, olha, está ali em Jerusalém, Judéia, e aí Filipe já é aquele que é de tradição grega, ou seja, ele já é um dos primeiros desses prosélitos, né, que se converte ao cristianismo, mas ele não é de tradição judaica, Judéia, de Israel, entre judeus mesmo, hebreia. E ele, então, é alguém que vai, e o Espírito Santo leva a estrada de Samaria, e lá em Samaria ele tem um contato com o eunuco, que está lendo o profeta Isaías, etc. E Filipe, então, prega a palavra. O eunuco, que era um funcionário da Candace, que era a rainha da Etiópia, recebe aí a palavra, é convertido e batizado e tudo mais. É interessante porque ali está o registro do início do cristianismo em África, né? Então, ao contrário do que alguns dizem, o cristianismo também tem, de certa forma, uma origem africana. Primeiro que todo aquele território ali era pensado como um território afro-asiático, não é diferente de como a gente separa os continentes e as nações hoje, e mais especificamente porque logo ali nos inícios
a fé cristã, o evangelho vai com o eunuco para a Etiópia. E há quem pense que ali nasce a igreja copta, né, a igreja ortodoxa, enfim, a igreja na África que é milenar, inclusive é anterior à igreja romana, né, depois que é instituída lá, quando o bispo de Roma vira papa, isso muito tempo depois. Enfim, e aqui agora está acontecendo esse momento em que surge a comunidade cristã fora desse círculo aí judeu, porque mesmo os samaritanos, né, a gente sabe, eles são considerados aí os patinhos feios, os mestiços, digamos assim, mas ainda tinha algum tipo de relação, algum vínculo histórico com o povo de Israel. Agora não, agora é a mensagem do evangelho chegando entre os gentios. E é muito interessante, porque eu não li o texto todo, ia ficar muito pesado, muito grande, mas a narrativa fala de que Pedro, tendo ido, porque quando a igreja de Jerusalém ouve que Filipe pregou o evangelho para esse eunuco, e depois eles pregaram ali em Samaria e vários estavam se convertendo, a igreja toma um choque. A igreja toma um choque e diz, como assim? Esse povo impuro, esse povo fora da aliança, esse povo que não é o povo eleito, o povo especial, o povo sagrado e consagrado, como se está pregando para eles e mais como que eles estão se convertendo? O que é isso que está acontecendo? E a igreja então decide mandar Pedro como autoridade para investigar o processo. Abre-se um processo de investigação para entender por que a rota estava saindo do mapa, já que a gente falou de mapa mais cedo aqui. A igreja, mesmo sendo a igreja agora cristã, mas ainda se entendia como um ramo do judaísmo e que seguia toda a estrutura, inclusive litúrgica, né? Agora confessando Cristo como Senhor, mas seguindo a Cristo e seguindo o Evangelho a partir dos critérios que eles já dominavam, já conheciam dessa tradição milenar da fé judaica, e eles queriam que a fé cristã acontecesse dentro desse espectro mapeado, controlado de alguma forma pelos apóstolos. E a gente disse, olha, a gente precisa colocar um pouco de ordem nisso, porque está fugindo o nosso controle, está acontecendo o inesperado, o imponderável, o misterioso. O que é que está acontecendo lá? A gente está recebendo algumas notícias. Enfim, Pedro vai. E aí, agora aqui o texto nos diz que Pedro está hospedado na cidade de Jope, ou Jope, na cidade de um outro Simão, né? Pedro é Simão de um outro Simão, e o texto diz o curtidor de couro. E isso pode passar batido para a gente, mas é importante lembrar que curtidor de couro era considerado uma profissão impura, justamente porque lidava com couro de animais e tocar nos animais, né? Tocar no animal morto para tirar o couro, etc. Deixava, segundo a lei e a tradição, deixava a pessoa impura. Como esse curtidor estava constantemente tocando no couro, ele já era uma pessoa impura constantemente, porque não dava tempo de fazer os rituais de purificação. Mas Pedro está ali isso já é um indício de alguma coisa nova acontecendo. Mas provavelmente, inclusive pelo nome, né? Pelo nome que ele carrega, ele é certamente de tradição hebraica. Eu estou aqui parando porque, enfim, né, na teologia tem uma discussão aí do que é hebreu, do que é judeu, que eu não estou conseguindo lembrar, mas enfim, tomem como sinônimo nesse momento. E aí, olha, ele já se hospeda na casa de alguém que é considerado impuro, enfim. Interessante, não sei como é que estava a cabeça de Pedro lá e por que razão ele ficou nessa casa. Talvez a única casa nessa cidade de alguém que tenha se convertido ao cristianismo. Fato é que Pedro está aguardando o almoço e sobe para o terraço para orar. Enquanto ele ora, ele tem uma visão, estou lembrando a vocês conhecem essa história, ele tem uma visão que desce do céu como se fosse um lençol, e lá está, ele entra em êxtase espiritual, e lá está animais de todo tipo. E ele ouve a voz do céu que diz, olha, mata e come.
Ele fica chocado, perplexo, diz: de maneira nenhuma, Senhor. Eu nunca, em hipótese alguma, comeria algum animal impuro. Algum animal que a lei de Deus, a lei de Moisés e para ele a lei de Deus, me diz que é impuro, não pode. Eu sou fiel à minha tradição religiosa, à minha cultura, e eu não vou me contaminar de jeito nenhum. Aqui nas especulações eu fico pensando que esse sonho já é fruto da presença dele na casa do curtidor, então ele já está ali, né? Meio que inquieto, eu já estou aqui, mas deixa eu ficar no meu canto, ele vai lá preparar a comida, eu vou até orar, enfim. Talvez não estivesse socializando tanto, não sei, aqui é pura especulação. Mas o fato é que acontece, então, essa experiência, e a voz diz: olha, não chame imundo e impuro aquilo que Deus purificou. Ou na versão de Eugene Peterson, na Bíblia, a mensagem, Eugene Peterson traduziu assim: se Deus diz que é bom, então é bom. Se Deus diz que é bom, então é bom. E é no momento em que Pedro ali então está tentando entender que visão é essa, como é que eu tenho uma experiência espiritual, eu percebo que a voz de Deus, e eu sou um homem de Deus, que tenho sido cheio do Espírito Santo desde o dia de Pentecostes, eu conheço essa voz. Jesus já havia dito: as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz e seguem. Eu sei que essa voz não é a voz de nenhum outro espírito que não é o Espírito de Jesus. Isso tem a ver com a dimensão, mesmo a dimensão espiritual, a dimensão santa e sagrada. Isso tem a ver com essa nova aliança, isso tem a ver com isso que aconteceu no Pentecostes, mas eu não estou entendendo nada. Porque não é possível que a voz do Espírito de Jesus me mande fazer alguma coisa que contrarie, que subverta aquilo que eu recebi como verdade, como palavra de Deus, de uma tradição milenar. Só que aí Cornélio, né, estava também nesse contexto orando. Cornélio é um centurião, ele é um capitão de um destacamento de soldados romanos de cerca de 60 a 100 soldados, e ele que comanda, né, ali, ele é uma das maiores autoridades da região de Cesareia. Cesareia é uma cidade portuária em que havia muitos funcionários do Império e tudo mais, né? Inclusive o nome de Cesareia é uma cidade em honra a César, havia várias Cesareias, e é uma cidade pensada para acolher essas figuras do Império, mas havia ali outras pessoas que não eram, que estavam meio que no extrato de baixo da sociedade de Cesareia, que não era dessa alta sociedade, mas o Cornélio era, porque ele era o capitão do exército que cuidava ali da cidade, portanto, ele era a maior autoridade militar e portanto, autoridade imperial, se não a maior, uma das maiores ali naquele lugar. Mas o texto diz que Cornélio era um homem temente a Deus, que orava e que tinha uma inquietação para conhecer mais sobre esse Deus e sobre essa revelação e sobre esse burburinho que ele ouviu falar do tal Jesus de Nazaré. Enfim, ele tinha alguma coisa ali, e ele fazia aquilo que os homens fiéis a Deus e que os judeus diziam, chamavam de tementes, já que não eram da tradição e do povo, mas temiam a Deus. Ele seguia, ele orava constantemente e ele dava esmolas, que é uma das práticas muito importantes. E o texto diz que ele é visitado pelo mesmo Espírito que visita Pedro. E o anjo enche o lugar em que ele está orando, e o lugar fica cheio da luz da graça de Deus. E ele diz: olha, Deus acolhe a sua oração, Cornélio. Deus atentou, o texto diz assim, e Deus atentou. Eles lá, os judeus, podem até não atentar para vocês, os gentios, porque acham que vocês são impuros, mas eles não são Deus. Deus atenta para você. E Deus acolhe a sua oração, e Deus se sente tocado pelo seu gesto de sinceridade, de busca, e pelo seu gesto de cuidado, de serviço com os menos favorecidos nesta cidade em que você está. Agora, vá buscar Simão, porque embora você seja um homem temente a Deus, embora Deus se agrade de você, embora você, inclusive, tenha uma experiência espiritual legítima, ouve e é visitado pelo mensageiro de Deus.
E isso é tido como legítimo. Ainda assim, você precisa ouvir de Pedro a história completa da revelação que está em Jesus de Nazaré. E você precisa ter essa experiência. Manda chamar. Esse texto, portanto, nos fala da conversão de Cornélio, mas nos fala da conversão de Pedro também. Porque o texto diz que quando Pedro desce ali ainda... Não, aliás, Pedro ainda estava confuso, tentando entender ali a sua visão, aquilo que está acontecendo, que te deixa completamente atordoado, o deixa perplexo, o deixa sem chão, o deixa cheio de temor e cheio de susto, porque foge a tudo que ele conhecia como verdade espiritual e verdade religiosa. Mas aí o próprio anjo diz, você ainda não entendeu, não desce que vai bater aí na porta agora 3 homens buscando por você, vá, porque essa obra aí é minha, coisa minha, eu estou nesse negócio, pode ir. Então, quando esses homens chegam e falam do que Cornélio viveu, e que Cornélio mandou chamar, Pedro diz assim, eu vou obedecer imediatamente. Aí, agora, o texto que a gente leu, né, eu cortei a parte do capítulo, a parte que a gente leu é essa, a parte em que Pedro vai, de Jope para Cesareia. E aí ele vai e leva consigo alguns irmãos. No capítulo 11, quando Pedro tem que se justificar diante da igreja, porque a igreja lá de Jerusalém, a igreja mãe, não gostou nada dele ter contato com essas pessoas impuras. E aí ele vai ter que explicar o que é que aconteceu. Lá no 11 ele diz que foi ele e mais 6. E por que ele e mais 6? Porque para que se fosse válido o testemunho na tradição ali, não apenas de Israel, mas na tradição ali oriental antiga, precisa o testemunho comunitário, não basta Pedro dizer. Era preciso de 7 pessoas atestando que o fato era verdadeiro, que o fato era legítimo e que havia alguma coisa com substância suficiente para que se prestasse atenção. Evidentemente que eu vou fazer uma comparação aqui muito nem tão exegética assim, mas inevitavelmente, quando eu vi as 7 testemunhas, eu lembrei que aqui, enquanto comunidade, nós celebramos 3 anos de existência e o grupo que tem permanecido somos 7. Somos 7 os que estamos aqui testemunhando o que o Espírito está fazendo entre nós também. Testemunho sobre a existência da comunidade não é o testemunho do único, do líder, lá no caso Pedro, o apóstolo aqui, do pastor Danilo, não. Nós somos testemunhos, nós os 7. De que o Espírito de Deus está fazendo alguma coisa entre nós. Nós os 7. Aqui hoje, na celebração, somos em 9, porque temos a presença ilustre de Lúcia e de Fátima, mas o grupo coeso que tem sustentado essa comunidade até aqui somos nós os 7. E aí Pedro chega, né, ainda assim assustado, diz o texto que ele foi obedientemente, mas quando ele pisa os pés e encontra a casa cheia de gentio, ele começa a tragação dizendo assim, olha, veja bem, pessoal, vocês sabem que eu nem deveria estar aqui. Vocês sabem que eu sou judeu, vocês são gentios, vocês são impuros, ou, numa linguagem evangélica, vocês são ímpios. Eu nem devia estar aqui, mas aconteceu uma coisa que eu ainda não estou entendendo bem. Porque foi Deus que me fez chegar aqui, Deus me fez entender que ele não faz acepção de pessoa alguma e que ele acolhe qualquer pessoa de qualquer nação que seja temente a Deus e faça o que é justo. Interessante que o texto diz que Pedro foi lá para pregar às pessoas e dizer a elas a verdade. Mas quando Pedro começa a pregar, na verdade, Pedro está confessando a conversão pela qual ele estava passando no encontro com aquelas pessoas. Quer dizer, olha, eu quero dizer para vocês que essa experiência com vocês está me convertendo, está me fazendo receber revelação nova, discernimento, compreensão espiritual aprofundada de uma face de Deus que eu não conhecia, e olha que eu fui batizado com seu Espírito em Pentecostes. Mas é no contato com vocês, os impuros e os gentios, que Deus está falando comigo.
Aí, depois que ele faz essa confissão de conversão, há um teólogo costarriquenho chamado, acho que é Richard Paulo, acho que é isso. Richard Paulo, não lembro agora o nome. Que ele diz que esse trecho não é Atos dos Apóstolos, mas é Atos dos Helenistas, ou Atos dos Gentios. Porque é um momento aí, lá do capítulo 7, 8, 9, 11, ali, em que, na verdade, é o Espírito agindo por meio deles e convertendo os apóstolos. E aí o texto diz que ele vai pregar. E ele começa a anunciar o evangelho de Jesus de Nazaré. Ele diz, olha, é verdade, você é um homem temente a Deus, vocês têm sede profunda e Deus acolhe isso, mas Deus nos trouxe para testemunhar. E essa palavra é muito interessante. Nós somos testemunhas. Ele vai dizer, não foi todo o povo que foi testemunha da ressurreição, mas ele escolheu alguns de nós que temos vivido com ele, que temos comido, que bebemos com ele, que comemos com ele, que vivenciamos um tempo profundo com Cristo ressurreto, e ele nos designou testemunhas do Evangelho. E ser testemunha do Evangelho, é por isso que Jesus diz lá no capítulo 1, vocês serão minhas testemunhas quando vocês forem revestidos de poder do Espírito Santo. Porque, veja, testemunhar do Evangelho não é apenas falar sobre o Evangelho. Testemunhar do Evangelho é ser presença do Evangelho. Ser no seu próprio corpo não é falar sobre, é inscrever com a sua presença a mensagem da graça de Deus. Isso só é possível por meio do Espírito Santo. Eu aprendi isso com o Ariovaldo Ramos, ele diz que existe duas formas de entender testemunha. Testemunha, até do ponto de vista jurídico, né? Alguém que presenciou um fato e vai lá e testemunha sobre o fato, né? Então conte aqui, fale sobre o que você viu, o que você sabe. Nos conte aí sobre a história de acordo com aquilo que você vivenciou, né? Se acontece um crime, enfim, a justiça busca as testemunhas para que relatem a partir do seu lugar de experiência. E ele vai dizer, olha, o testemunho dos discípulos de Jesus é assim. Olha o que Pedro está dizendo aí, nós estamos falando o que nós vimos. João diz a mesma coisa lá na sua carta, né? Lindo que João diz. O que nós temos visto, o que nós temos ouvido, o que as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Nós não somos pessoas que têm um discurso em a doutrina. Nós apenas falamos daquilo que tocamos, daquilo que experimentamos. Luci falou mais cedo de uma comunhão palpável. Eu estava pensando sobre a palavra hoje, e aí eu saí para fazer a barba, e quando eu fui caminhando, eu dei de cara com assim, eu olhei assim longe, uma árvore linda, frondosa, espetacular. E eu desacelerei, fui andando mais devagar, contemplando aquela árvore. E dizendo quanta vida, quanta beleza, quanta presença de Deus, que graça tem nessa árvore. E eu senti o Espírito ministrar meu coração, é isso. Ser testemunha não é falar sobre a árvore, é ser árvore frondosa. O convite que nós temos recebido como comunidade de Jesus não é para sermos pessoas que têm um discurso, é para sermos testemunhas. E aí Ari vai dizer o seguinte, mais do que falar sobre, quando os discípulos revestidos do Espírito de Jesus, e no capítulo 11, lá, agora depois que eles saem ali de Cesareia e vai para Antioquia, diz que pela primeira vez os discípulos são chamados cristãos, porque a presença deles é uma inscrição no seu próprio corpo, na sua própria vivência, ou se a gente quiser tomar um termo da escritora brasileira aí, contemporânea, importante, Conceição Evaristo, da sua escrevivência. Então, Pedro não está apenas escrevendo alguma coisa, ou não está apenas fazendo um discurso, mas ele está vivendo. E lá em Antioquia, os discípulos são chamados cristãos, que significa pequenos cristos. A presença deles, o jeito de viver deles, e o poder do Espírito que fluía daquela comunidade fez com que as pessoas dissessem, eles não apenas são pessoas que falam sobre Jesus, mas cada um deles é presença viva de Jesus entre nós.
Ser comunidade de Jesus é ser comunidade de testemunhas de Jesus, cheios do seu Espírito. E Ari vai dizer, agora, testemunhar não é apenas falar sobre, testemunhar é expressar. Logo, ser testemunha de Jesus é mais do que falar sobre Jesus, é que quando as pessoas olham para nós, elas reconhecem Jesus. Isso é um testemunho. E ele vai dizer, sabe aquele ditado quando a gente olha para o filho e diz assim, tal pai, tal filho? Ou num bom baianês mais interessante do que tal pai, tal filho, cara de um, focinho de outro. Ou se a gente quiser descer ainda mais o nível da comparação, não sei o que lá, esculpido. Não, tem um pouco. Cuspido e escarrado. Né? Esculpido em Carrara. Aqui a gente fala cagado e cuspido. É a mesma lata. É a mesma lata. Sabe, aqui, ó. Beijinho no ombro aí para certas pessoas, mas que olha para lá, ela não testemunha de que ela é minha filha, sabe? Enfim. Se não testemunha que é filha da mãe, eu não posso fazer nada, mas a pessoa olha para lá e diz é filha de Danilo. Tem jeito. Não tem jeito. Não precisa nem fazer nenhum exame, porque ela testemunha as minhas características no seu corpo. Brincadeiras à parte, é isso que é ser testemunha de Jesus. Tem uma historinha bobinha, mas tão significativa, que diz que uma criança cega vendia maçã Estou ajustando aqui a história, que eu não lembro do jeito que é exatamente, mas ela vendia numa estação de trem, né? Tinha lá a sua banca lá de fruta, de maçã, enfim, ela vendia e tal. E era um menino cego. Só que aí, quando o trem chegava, todo mundo saia correndo, desesperado, para entrar, para pegar logo em algum lugar para sentar. Parece a estação da Lapa do metrô. 18 horas. E aí, todo mundo saia correndo, desesperado, ninguém olha para trás, tem que entrar. E aí, nessa correria, alguém passou e bateu ali na banca do menino e as maçãs caíram. E vinha uma outra pessoa também que ia correndo para entrar, mas quando percebeu, viu o menino desesperado tentando pegar suas maçãs, que era a fonte do seu sustento, mas ele não enxergava, ele ia perder as maçãs. E a pessoa decidiu perder o trem, agachou, consertou a banca do menino, pegou todas as maçãs, limpou ali, colocou tudo no lugar bonitinho e disse, está pronto. E quando ia indo embora, o menino pegou no seu braço e fez a seguinte pergunta: ei, você é Jesus? E é isso. Claro que não significa de jeito nenhum que a gente vai ter a pretensão da santidade, da perfeição de Jesus. Mas significa que o poder do seu Espírito em nós nos capacita para darmos testemunho da graça de Deus, da boa nova de Jesus de Nazaré. Portanto, é aquela frase que eu já disse aqui algumas vezes: pensar além do que nós somos é pecado, porque é vaidade. Nós não podemos de jeito nenhum nos ensoberbecer, achar que somos assim o máximo, que somos a comunidade que descobriu a pólvora, nada disso. Nós nem temos nada novo para dizer. Nós, na verdade, só queremos tirar um mundo de poeira que foi jogado sobre a mensagem que está posta há 2000 anos. A gente não tem nada novo para dizer. A gente está dizendo, como diria o Ed René, a velha história de Jesus e sua cruz. É só isso que a gente quer dizer. Mas, ao mesmo tempo, é tudo isso que a gente quer dizer. Então, não podemos nos envaidecer, pensarmos de nós grande coisa, mas nós não podemos pensar aquém do que nós somos. O apóstolo Paulo já disse isso aqui algumas vezes nos últimos dias, e repito, o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4 diz: andem de maneira digna da vocação que vocês receberam. A vocação é de ser testemunhas de Jesus. Portanto, a comunidade de Jesus, que nasce ali fora daquela lógica judaica, ela nasce no conflito, e que isso é interessante, porque a gente pensa que ser uma comunidade cheia do Espírito Santo é não ter conflito. Pelo contrário, quanto mais cheia do Espírito e quanto mais o Espírito faz um movimento,
nasce o conflito, mas nasce o conflito para o amadurecimento. Nasce o conflito para ser a prova de fogo da comunhão e da comunidade, que é provada pelo fogo purificado. O Espírito promove aquele contato conflituoso. Nesses 3 anos, a gente também tem parado por alguns momentos assim conflituosos para se pensar e se repensar, e às vezes um entende um jeito, entende o outro, enfim, né? Poucas vezes, mas às vezes, né, a gente se sente que não está encaixando bem com a gente. Enfim, tudo isso não é para nos assustar ou parecer que estamos menos espirituais, não. É para a gente discernir o Espírito gerando vida nova no meio do conflito. É exatamente isso que está acontecendo ali. E aí Pedro faz uma coisa impressionante, porque Pedro diz, olha, eu vim porque Deus mandou e eu estou aqui, apesar de não ser lícito pela lei, o judeu não deveria estar aqui com vocês. O que é que Pedro está dizendo? Eu estou participando de uma desobediência civil, porque esta lei de Moisés é a lei que rege a estrutura sobre a qual está assentada a nossa cultura. E é uma desobediência religiosa, é uma heresia. Porque eu estou quebrando aquilo que está declarado no texto sagrado, porque o texto sagrado diz isso. É a lei de Moisés. Aí, hoje eu já falei do Edson, eu vou falar de novo, que ele diz assim, somente os sábios e os santos são capazes de quebrar a letra da lei para viver o espírito da lei. Ou o Ricardo Gondim, quando foi taxado de herege várias vezes, ele escreveu um texto incrível, eu não lembro mais os detalhes do texto, tem muitos anos que eu li, mas o título é Descobri que sou herege, e aí ele vai pontuando todas as coisas pelas quais a religião institucional, aquela da tradição, da qual ele veio também, dizia que era heresia. Mas à medida em que ele ia se aprofundando no Evangelho, o Espírito de Deus ia movendo ele, mesmo no conflito, ele ia percebendo que, na verdade, era a voz de Deus levando em direção àquilo que a estrutura dizia que era impuro. E aí ele vai dizendo coisas do tipo, se não está satisfeito com a lógica com que a nossa sociedade é dividida em classes, e denunciar isso é ser herege, então eu sou herege. Se admitir que a gente está fundado numa mentalidade patriarcal, que as mulheres são violentadas das várias formas, e eu vou dizer isso como um ministro da palavra e da boa nova de Jesus de Nazaré, sou herege, eu sou herege. Se olhar para as pessoas LGBT que ia mais, que ele não dizia isso no texto na época, com esses termos, e não apenas acolhê-las e não apenas amá-las, mas reconhecer que elas foram criadas à imagem e semelhança desse Deus que é multiforme e que tem multiforme graça, portanto, ver a diversidade é ver a multiforme graça de Deus em ação. Se isso é heresia, então eu sou herege. Se ver o planeta sendo destruído e falar que a gente precisa de uma teologia que pense de forma ecológica também, eu tô parafraseando o texto do Godin, tá? Ele diz assim, então eu sou herege. Mas no final ele diz, eu consagro a minha heresia para a glória de Deus. Isso nos lembra um pouco do que a Regina falou aí há pouco, do como que ela, e não apenas ela, todos nós viemos de uma formação e estávamos apegados a ela com zelo, porque não queríamos cometer nada que contrariasse a Deus. Mas é a voz mesmo do Espírito que vai dizendo, se Deus diz que é bom, então é bom. Mas está no texto. Olha, se o texto não promove vida, o problema não está no texto, mas está na forma como você lê. E mais do que isso, se ainda assim é o texto mesmo, agora vocês leem a partir de Jesus de Nazaré. E o meu Espírito diz que Deus não faz acepção de pessoas. E por fim, que hoje eu me estendi muito, o texto diz uma coisa que eu acho a coisa mais linda.
O pastor Pedro não fez um apelo dizendo: quem quer aceitar Jesus como Senhor e virar membro da primeira igreja batista de Cesareia, levante a sua mão, procure a diaconisa Lucy, que ela vai botar seu nome lá para você entrar numa classe de catecúmenos ou para você fazer uma catequese e depois fazer a primeira comunhão e ser batizado. E o texto diz que o Espírito não é contido por ninguém, nem mesmo pelo apóstolo. Então, enquanto Pedro ainda estava falando aquele sermão que não acaba nunca, igual esse meu aqui nessa falação enorme, o Espírito se derramou sobre eles e batizou todo mundo. Enquanto nós estamos aqui fazendo uma discussão eterna se realmente inclui ou não inclui, se essa teologia que inclui é certa ou não é, mas tudo que a gente aprendeu, mas isso não é quebrar a lei, isso não é não sei o que, o Espírito já se derramou. O Espírito já se derramou. O problema é nosso. É por isso que essa pretensão missionária de nós vamos lá levar Jesus é pura tolice. O Espírito vai na frente. O Espírito chega primeiro. E aonde o Espírito está, como diz os nossos irmãos pentecostais, alguma coisa acontece. O Espírito já chegou. E sim, quer completar a obra da conversão no Cornélio e nos seus amigos? Quer. Mas quer completar a obra da conversão em Pedro e seus outros 6 testemunhas também. O Espírito está soprando, está agindo. E aí o texto diz que aqueles camaradas que foram com Pedro para ser testemunha ficaram completamente abismados, chocados, admirados, porque o Espírito se derrama até sobre esses. Não é possível. Hoje a gente investe e diz assim: o Espírito se derrama até sobre os crentes, até sobre os evangélicos tem o Espírito Santo, até sobre os cristãos, mesmo depois de séculos de colonização, de escravidão, de tudo. O Espírito se derrama até sobre isso. Até sobre mim o Espírito se derrama. E aí eles dizem: olha, porque nós estamos vendo o mesmíssimo fenômeno que aconteceu em Pentecostes. Eles glorificam a Deus em outras línguas. Eu não vou nem gastar meu tempo discutindo se é idioma, se é este. Eu não tenho paciência para isso. É manifestação do Espírito. O Espírito se derrama. A pastora Ode, já quando a igreja do Pinheiro decidiu, enfim, acolher como membro e batizar as pessoas LGBTs lá, e deu aquele escândalo todo a 10, 11, nessa altura 11, 12 anos, não lembro bem, ela pregou um sermão inspirado nesse texto. Porque esse texto aqui que a gente leu acaba Pedro dizendo assim: olha, Pedro também está em choque, Pedro olha para os seus companheiros que foram como testemunha, dizendo assim: eu não vou entrar nesse espaço sozinho, venha comigo. E quando ele vê o Espírito fazendo o que o Espírito faz, porque o Espírito é livre e desimpedido e desamarrado das nossas regrinhas, inclusive das nossas religiosidades, ele é vento que sopra e gera vida. Pedro diz assim, 47. Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Aí, em seguida, ele ordena que eles sejam batizados em nome de Jesus. Aí, Odd já fez o título do seu sermão é: como poderemos negar água a quem Deus já deu o Espírito? Porque a igreja se dizia: tudo bem que essas pessoas estejam entre nós aí como congregados, tudo bem que eles deem oferta, tudo bem que eles cantem, que eles sentem aí nos bancos, que eles nos ouçam, mas serem batizados e membros plenos de direitos e deveres, não. Igual a gente, não. Olha, nós somos aqui os homens e mulheres de Deus Santo, eles são os ricos. Mas ela diz assim: como que a gente, como igreja, vai negar a água batismal a quem já foi batizado com o Espírito Santo? Como? Essa é a nossa pergunta e esse é o nosso desafio como comunidade de Jesus hoje. Nós somos comunidade para pessoas tementes a Deus.
e que têm tido experiências com Deus, mas estão desejosas de ouvir das testemunhas de Jesus mais sobre o Evangelho, de se agregar a elas como comunidade, porque o texto encerra dizendo que eles pediram a Pedro para ficar com eles mais alguns dias. Olha, Pedro que chega dizendo, eu nem deveria estar aqui, eu só vim porque o anjo mandou pregar, vou pregar e vou vazar, porque vocês são impuros, não vou ficar aqui não. Mas só que o Espírito Santo diz ao Pedro, não tem a ver com discurso, você não apenas vai falar o que vai dizer que é certo, tá certo que você vai falar, mas você vai ver. Porque eu mesmo vou me derramar sobre eles para o seu espanto. Porque, inclusive, não depende da sua palavra, da sua pregação, da sua autoridade apostólica. Eu estou fazendo. O que eu quero saber é se você vai ser testemunha comigo ou não, mas que eu estou fazendo, eu estou. Tem muita gente ansiosa, desejosa de viver mais profundamente uma experiência de Deus, junto com outras pessoas que são testemunhas de Jesus, e isso é comunidade. E lembremos, Atos dos Apóstolos é a história da formação da comunidade, não é a história de indivíduos sozinhos vivendo seu mundo, fazendo as coisas que dizem ser a vontade de Deus, é em comunidade. E depois o texto diz que Pedro fica com eles mais alguns dias, porque agora são irmãos. As barreiras caíram porque o Espírito faz o impossível e gera comunhão. Que Deus mande para nós muitos Cornélios e seus amigos, para que a gente seja mais uma vez convertido, e convertido ao ponto de sermos tratados como hereges, ao ponto de desobedecermos às leis cerimoniais, rituais religiosas, quiçá as leis civis, se assim for necessário e se o Espírito de Deus assim mandar. Mas eu gostaria de inverter um pouco essa lógica, que aquela época lá de hoje já era muito importante, mas hoje a gente vive também um tempo, 10 anos se passaram, e a gente vive um tempo também em que vale tudo, tá qualquer um, tanto faz, tá aí, vamos lá, tá todo mundo limpo, todo mundo certo, maravilhoso, todo mundo é bonzinho, todo mundo é semente, todo mundo faz o bem, todo mundo paz e amor. Como negar a água? Ou como negar que sejam incluídos na comunidade aqueles a quem Deus derramou o Espírito? Nós não podemos deixar de dar a água a quem deu o Espírito. Mas talvez a gente também deva perguntar, e como dar a água a quem ainda não foi batizado com o Espírito? Que é para a gente não achar que até tá bom, vai lá, curte, participe, tá tudo lindo. É óbvio que venha. E não somos nós que vamos converter ninguém, porque quem se derrama é o Espírito. Mas é também importante a gente testemunhar que as vidas estão sendo atraídas a Jesus de Nazaré por seu Espírito, para construir a comunidade de Jesus, de gente que creu no seu nome e recebeu vida dele. Amém. Que Deus mesmo traduza a sua palavra aos nossos corações como uma palavra para nós, enquanto comunidade, e perdoa aí os 20 ou 30 minutos mais do que deveria. Hoje eu bati o recorde, mas é isso. Se alguém quiser falar, fique à vontade.